Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura Vale do Aço. No programa de hoje, recebemos a convidada Kellen Rezende Salles, que é advogada e veio nos falar sobre questões trabalhistas. Vamos atualizar informações importantes e as mudanças mais recentes referentes ao trabalhador doméstico. Para muitos especialistas, o advento da lei que regulamentou a atividade força uma mudança de comportamento de muitas famílias. Vamos ver como é isso na prática e aos olhos da lei. Doutora Kellen, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Eu que agradeço. Para que as pessoas conheçam melhor a nossa entrevistada. Veio de onde? Onde se formou? Olha, eu moro aqui em Patinga, né? Nos últimos anos eu morei em Belo Horizonte, mas retornei há pouco tempo. Eu me formei em 2002 na Faculdade de Direito de Valadares, na FADVALE, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce. E desde lá eu fiz outros cursos, me especializei em certos direitos, mas a minha formação foi lá em Valadares. Na época eu trabalhava, não podia me ausentar muito, tive que ir e voltar todo dia mesmo de ônibus. É uma viagem de 80 e poucos quilômetros, tensa nessa BR-381. Exatamente. Nós conhecemos mais os trágicos percursos daqui para Belo Horizonte, mas de Patinga para Valadares também é uma viagem intensa, não é? É uma viagem intensa, eram todos os dias, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mas valeu a pena. Valeu a pena o esforço. Valeu. E por que a sua escolha do direito trabalhista como área de atuação? Pois é, quando eu formei, eu comecei a advogar na área civil, inclusive com um parente meu, que tem um escritório aqui em Patinga, que é o Jaime Rezende. Comecei a mexer com banco. E aí eu parei um tempo e comecei a estudar para concurso público. Estudei 3 anos e meio para concurso público. Quando eu comecei a estudar para concurso público, eu me apaixonei mais ainda pelo direito do trabalho. Já era apaixonada na faculdade, mas me apaixonei mais ainda quando comecei a estudar para concurso público. E comecei a trabalhar, parei de estudar, precisei voltar a trabalhar e comecei a trabalhar dentro dessa área de trabalho e me apaixonei. Por que eu gosto de trabalho? Porque é uma justiça dinâmica, né? É uma justiça rápida, é uma justiça em que você pode confiar um pouco mais, né? É uma justiça que faz valer o direito dos trabalhadores de uma forma positiva, de uma forma eficiente, né? E é um direito que está em constante transformação. A gente precisa acompanhar diariamente todas as nuances, todas as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, porque o TST hoje ele tem um canal de notícias e diariamente a gente tem ali mudanças que precisam ser acompanhadas. E essa também, essa rotatividade, assim, essa mudança constante me atrai. Que bacana. Porque está sempre em evolução, né? Está em transformação. O que a senhora considera como mais preocupante no direito trabalhista? Ou seja, o que gera mais conflito no direito do trabalho? A lei, ela existe. E ela existiu desde o início para proteger o trabalhador. A justiça, ela é eficiente. Mas o que demanda tanto ações trabalhistas? A meu ver, é a falta de conscientização, tanto do empregador quanto do empregado. Né? Conscientização de que o que é direito tem que ser dado, o que é certo tem que ser fornecido, tem que ser pago, e também do trabalhador de reconhecer que os direitos que lhe foram fornecidos e garantidos durante a prestação de serviço. Muitas vezes o trabalhador entra com uma reclamatória trabalhista requerendo aquilo que já recebeu, né? E além daquilo que não recebeu. E aí gera um processo tumultuoso, um processo mais longo, sem necessidade. E também, o que acontece na maioria dos casos, os processos existem porque os empregadores eles não têm observado todos os direitos, né, não têm aplicado isso no contrato de trabalho, na prestação de serviço. E infelizmente não resta outra saída ao trabalhador do que ajuizar uma ação para receber os seus direitos. Quer dizer, gerar um posto de trabalho não é exatamente fazer um favor, é uma troca. Né? É uma troca. É uma troca de você me paga, eu confirmo, aceito, não vou fazer de conta que não recebi lá na frente. E o empregador, olha, eu tô de contribuir, né? De assegurar ao trabalhador todos os direitos que ele tem dentro da CLT e dentro das outras leis.
né? Eu acho que é uma questão de conscientização. A falta de consciência que tem levado a essas demandas demasiadas dentro da Justiça do Trabalho. E é justamente por causa desse fator conscientização que eu convidei a senhora para vir aqui o Cultura Entrevista, falar um pouco mais sobre essa questão do trabalhador doméstico, que é mais recente. Exatamente, isso é uma coisa bem mais recente, exatamente. Né? A emenda constitucional 72 é que veio regulamentar ou criar a categoria de trabalhador doméstico. Exato. Por que é trabalhador doméstico e não empregada doméstica? Pois é, porque que acontece? O trabalhador é uma forma mais genérica, né? E envolve o empregador, envolve todo tipo, toda a classe trabalhadora. Quando você fala trabalhador, porque o empregado, ele é somente seletista. E o trabalhador doméstico, ele não foi equiparado ao seletista. Né? Então, a gente fala trabalhador por causa disso. É uma forma mais genérica de dizer. E, portanto, pode ser empregado que cuida da casa, mas pode ser também quem trabalha lá no jardim, cuida das instalações ao redor da casa. Pode. O trabalhador doméstico hoje, ele é a pessoa que presta um serviço contínuo, ou seja, diário, ou até 3 vezes por semana, porque a diarista, a gente considera diarista quando ela presta serviço até 2 vezes por semana. E além, quando passa de 2 vezes, passa-se 3 vezes por semana, por exemplo, a gente já considera aquela pessoa como empregada doméstica, como trabalhador doméstico. Então, presta serviço de natureza contínua, sem fins lucrativos, a uma pessoa ou a uma família no âmbito residencial dessas pessoas, né? E como exemplo, quem pode ser trabalhador doméstico? O mordomo pode ser trabalhador doméstico, o jardineiro pode ser, o motorista, a babá, a governanta, a pessoa que arruma, o assistente de idosos, o assistente de saúde, que está prestando uma assistência de saúde lá dentro para alguma pessoa, o jardineiro. Todas as pessoas podem ser consideradas trabalhadores domésticos. Não têm os mesmos direitos que têm os trabalhadores que estão cadastrados pela consolidação das leis trabalhistas, não, CLT. Exatamente. A emenda constitucional 72, ela ampliou os direitos da categoria dos trabalhadores domésticos, mas ela não tornou eles seletistas. Né? Não, ou seja, todos os artigos, todas as leis que existem dentro da CLT não podem ser aplicadas, infelizmente, até o momento, a essa categoria. Muitas vezes, a gente usa certas analogias, que eu vou tentar até explicar aqui no decorrer da entrevista. Por analogia, a gente pega certos dispositivos da CLT e aplica ao trabalhador doméstico. Nós vamos falar de cada um, do que pode, o que não pode, é muita coisa, são mais de 20 itens. Ao longo do programa nós vamos perguntar sobre cada um desses itens. Mas antes disso, uma alerta. As penalidades para quem, o empregador que infringir a legislação, essas penalidades já estão valendo? Já, desde 7 de agosto de 2014. Essas penalidades, elas se referem à carteira assinada, né, a uma jornada de trabalho definida e ao pagamento das horas extras, conforme essa relação foi feita, inclusive, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A ausência de carteira assinada, por exemplo, ela acarreta uma multa equivalente a R$ 805,06. E essa multa ela pode ser maior dependendo da idade do trabalhador e do tempo de serviço dele. E é importante informar que essa multa não é revertida para o empregado. Essa multa vai para um fundo, né, e um fundo específico, e todo o valor arrecadado ele é revertido para os trabalhadores de uma forma geral, de diversas formas. Eu falei aqui mais no começo do programa que alguns especialistas avaliam que essa lei vai mudar muita coisa nas famílias. Aqui tinha uma pessoa, saía todo mundo de manhã, a casa ficava de cabeça para baixo, literalmente, quando voltava estava tudo no seu devido lugar, as vasilhas muito bem limpinhas, e no outro dia era a rotina retomada, né? Isso muda, de certa forma? Olha, é possível você fazer um controle de jornada e poder sair e deixar o empregado doméstico dentro de casa, né, prestando todos os seus serviços. É possível. O controle de jornada ele não é obrigatório. Né? Você não precisa de folha de ponto. A folha de ponto não é algo obrigatório, mas é recomendável. Você estipular com essa pessoa um horário de trabalho. Olha, você vai entrar às 8 horas, vai sair às horas tais, tal hora você faz seu intervalo entre a jornada de refeição e descanso, e fazer uma folha de ponto. O empregado, quando chega, ele assina, ele mesmo,
bota o horário de entrada, ele coloca o horário do começo do intervalo dele para refeição e descanso, coloca o fim do intervalo para refeição e descanso e quando for embora ele coloca ali o horário que está saindo, tudo com a assinatura dele. Isso é um controle muito bom para o empregador, né? E evita que ele fique ali observando, né? Se o empregado está chegando à hora certa, se está fazendo as 8 horas diárias, se ele está fazendo horário de interjornada, que é para refeição e descanso. Uma das questões, quais são os direitos que entram em vigor imediatamente, já estão em vigor, e aqueles direitos que ainda precisam ser regulamentados? Porque a Emenda Constitucional 72 de 2013, ela elencou uma série de direitos, parte deles estão em vigor, né, entraram em vigor imediatamente, e parte deles dependem de regulamentação. Os que entraram em vigor imediatamente é a garantia do salário mínimo, a irredutibilidade desse salário, né, 13º, férias anuais, aviso prévio proporcional, sendo no mínimo de 30 dias, jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, com o pagamento de hora extras e o acréscimo de 50% da hora normal, aposentadoria, a licença gestante, licença paternidade. Temos a questão da discriminação, que não pode haver discriminação no ato da admissão, seja por cor, idade, estado civil, sexo, né? Também não pode haver discriminação do trabalhador com deficiência. Tem a questão da proibição do trabalho noturno, insalubre e perigoso para o menor de 18 anos e uma série de outras, assim, pormenores, uma série de outros pormenores dentro desses direitos básicos. Os que ainda dependem de regulamentação são aqueles que ainda dependem de uma lei que discrimine, que mencione e descreva como aquele direito vai funcionar. Né? Esses direitos seriam o seguro-desemprego, o salário família, a assistência gratuita aos filhos, né, desses empregados do nascimento até 5 anos de idade, nas creches e pré-escolas, né, e o seguro contra acidente do trabalho. A quem cabe fiscalizar o cumprimento da lei? Olha, a fiscalização ela é feita pela Superintendência Regional ou pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Essa fiscalização, ela não vai ser suficiente para fazer com que esses direitos sejam válidos. Por quê? Porque não existe número de fiscal suficiente para visitar todas as residências. Né? Isso é impossível. O que vai valer mais é a conscientização de que, se o direito existe, ele tem que ser garantido e dado a quem de direito. Né? E a fiscalização, ela vai ajudar, mas ela não vai resolver e não vai garantir que todos esses direitos sejam aplicados e sejam concedidos. Bom, é bom deixar claro uma coisa que você já falou no começo, que se os direitos forem atropelados e as pessoas sempre vão ter informação sobre isso, vai depois redundar lá numa reclamação judicial. Exatamente, né? Exatamente. Então que se cumpra o que está previsto na lei. Exato, é o melhor, né? Nós vamos agora a um rápido intervalo, nós voltamos logo depois do intervalo com outros detalhes do que pode e o que não pode com relação à Lei 12.964 de 2014, que estabelece penalidades e fiscalização sobre o trabalhador doméstico. É um minuto só. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547.
Estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje recebe a advogada trabalhista Kellen Rezende Salles. E o assunto é a nova lei que estabelece os direitos e deveres do trabalhador doméstico. Doutora Kellen, quem já tem empregada doméstica ou que vai contratar agora vai precisar fazer um contrato de trabalho? Pode ser celebrado o contrato de experiência com o trabalhador doméstico? Sim. Não é obrigatória a realização de um contrato de trabalho, mas é recomendável. Por quê? Porque é ali que ficam estipuladas e anotadas todas as cláusulas, todas as condições da prestação de serviço. Né? Além disso, ele contém a assinatura de 2 testemunhas. É uma prova muito boa caso haja necessidade lá na frente de uma ação trabalhista. O contrato, ele pode ser por escrito, né? Que existem os contratos tácitos, que são aqueles que a prestação de serviço ela inicia e continua sem um contrato, é como se fosse um contrato tácito. A ausência do contrato, ela não prejudica a relação de emprego. Mas aí você pode fazer um contrato por escrito com a assinatura de 2 testemunhas e colocando ali todas as cláusulas, todas as condições, horário de trabalho, valor que a pessoa vai receber, o horário de intrajornada, a possibilidade de um desconto caso o empregado, por exemplo, estrague ou danifique alguma coisa por sua culpa ou por dolo, né? Então é muito bom. O contrato de experiência, ele é válido também. Ele pode ser feito até para o empregador ver se o empregado vai lhe atender, né? Vai lhe corresponder, todas as suas expectativas. Esse contrato de experiência, ele precisa estar anotado na carteira de trabalho. No setor lá atrás de anotações gerais, precisa constar uma anotação referente a esse contrato de experiência. Uma questão importante também é que o contrato de experiência não pode ter duração superior a 90 dias, né? Ele podendo ser prorrogado uma única vez. Por exemplo, eu posso fazer um contrato de experiência de 30 dias e prorrogar mais 60, ao todo deu 90, né? Mas não posso fazer um contrato de 30 dias, prorrogo por mais 30 e prorrogo por mais 30. Por quê? Apesar do total ter dado 90 dias, eu prorroguei o contrato por 2 vezes. Então, a regra é que o contrato de experiência tem um total de 90 dias, prorrogado por uma única vez. Posso fazer de 45, 45, 30 ou 60. Bom, aí, nosso amigo que nos acompanha em casa, nossa amiga, pensa assim, nossa, mas já tem 3 meses... que meu empregado está aqui trabalhando dentro de casa e não assinei a carteira, estou irregular. Muito bem, e aí? Dá para assinar com data retroativa ou é melhor fazer um acordo, acertar esses 3 meses? Como é que fica o INSS e o FGTS que deveria ter sido recolhido nesse período? Certo. A carteira, bom é assinar ela com data retroativa. O empregador pode fazer essa correção na carteira de trabalho do trabalhador. É o melhor a se fazer, porque é ali que vai constar a real prestação de serviço, a data correta da entrada, a data correta de saída. A carteira de trabalho do trabalhador, ela é muito importante estar com todas as informações válidas e corretas, porque, por exemplo, lá na frente, numa questão de aposentadoria, ela vai precisar de ter todas as informações. Quanto ao INSS, se você anotando a carteira de forma retroativa, os INSS anteriores terão de ser recolhidos. O INSS, independente da emenda constitucional, ele é obrigatório. Então, anotando de forma retroativa, é preciso que os recolhimentos previdenciários sejam feitos. Em relação ao FGTS, não. Aí já sofre um fator diferente. O FGTS ele se tornou obrigatório somente com a emenda constitucional 72. De 2013. Então, os recolhimentos anteriores, eles não são obrigatórios, é facultativo. O empregador recolhe se quiser. Somente após a emenda constitucional é que o FGTS tornou-se obrigatório. Ainda sobre essa questão anterior que a senhora respondia aí do contrato, e se o trabalhador não souber ler e escrever? Eu sei que são poucos os casos. Nós temos aí no Vale do Aço algo em torno de 6% da população que ainda é analfabeta, mas no meio desses 6% pode ser que tenha empregados domésticos. Nesse caso? Analfabeto. Nesse caso, o ideal é fazer um contrato por escrito, né? Ler esse contrato por escrito para o trabalhador analfabeto, que vai assinar arrogo na presença de 2 testemunhas. A gente usa, nesse caso, uma aplicação analógica do artigo 595 do Código Civil.
Então, faça um contrato por escrito, leia esse contrato na presença do trabalhador, peça ele para assinar arrogo na presença de 2 testemunhas. Vamos voltar aqui numa outra questão que a senhora já começou a falar também, que é a jornada de trabalho, né? Ela tem que ser cumprida de segunda a sexta-feira, além das 8 horas diárias e não trabalhar aos sábados, né? A pergunta é exatamente essa. Pode se estender a jornada de trabalho? Pode. A emenda constitucional, ela também garantiu ao trabalhador doméstico um sistema de compensação de horas, né? Que é aquele que você trabalha menos um dia e trabalha mais em outro dia. Essa compensação, para ser válida, ela precisa constar em 2 instrumentos: em acordo coletivo do trabalho e em convenção coletiva do trabalho. O acordo é aquele que envolve o sindicato dos trabalhadores e os empregadores. E a convenção coletiva é aquele que envolve o sindicato das 2 categorias, dos trabalhadores e dos empregadores. Se a compensação existir nesse acordo coletivo e nessa convenção coletiva, você pode sim trabalhar mais durante a semana e folgar no sábado. Por exemplo, você pode trabalhar 9 horas de segunda a quinta e trabalhar 8 horas na sexta e não trabalhar no sábado. É perfeitamente possível. Com base aí nesse princípio, se o empregado fez 1 hora extra, mas no dia seguinte atrasou 1 hora, pode ficar por elas nessa história? Fica, porque na verdade o trabalhador ele não tem um horário certo para entrar, nem um horário certo para sair. O que ele precisa é fazer 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Se ele chegou mais tarde, chegou mais cedo e saiu mais cedo, por exemplo, ele chegou, não tem problema. Se ele chegou mais tarde, 1 hora mais tarde, e também trabalhou 1 hora mais, saiu 1 hora mais tarde, não tem problema. Se o total deu 8 horas, não tem problema nenhum, não há pagamento de hora extra. Quer dizer, é uma flexibilidade interessante. Exatamente. Né? Principalmente porque nós trabalhamos no Vale do Aço em deslocamento de um canto a outra cidade, ou entre cidades aqui, há dias que é insuportável. É né? verdade. Então, um acidente próximo ao shopping do Vale e corta a ligação com o Coronel Fabriciano Timóteo e vice-versa. É verdade. Chegou meia hora atrasado, trabalha mais meia hora e sem problema, sem pagamento de hora extra. Sem prejuízo aí do trabalho, das tarefas a serem desenvolvidas. Sem prejuízo. E se o empregado trabalhou apenas 15 minutos a mais, por exemplo, é preciso pagar hora extra? Não paga-se sim os 15 minutos de trabalho, mas não se paga 1 hora cheia, né? 15 minutos de trabalho a mais não significa o pagamento de 1 hora extra, significa o pagamento de 15 minutos como extra, né? Uma coisa que é importante dizer é que se, por exemplo, o trabalhador, em vez de trabalhar 8 horas, só trabalhou 7 horas por dia e foi dispensado pelo empregador, ele ficou devendo 1 hora de trabalho, essa hora não pode ser descontada do salário dele. Né? Isso é muito importante dizer, porque às vezes o empregador chega e fala assim, não, já está tudo certinho, já está tudo pronto, pode ir para casa, mas vamos fazer de conta que ele trabalhou só 6 horas naquele dia. As 2 horas que faltaram para completar as 8 horas diárias não podem ser descontadas do salário desse empregado. Porque a lei estabeleceu a irredutibilidade do salário. Exatamente. É um princípio constitucional previsto no artigo 7º da nossa Constituição. Qual é o intervalo de descanso para repouso e alimentação do trabalhador doméstico? Olha, esse intervalo a gente também vai aplicar analogicamente à CLT. Por quê? Com a emenda, nós precisamos observar a aplicação de normas relacionadas à saúde, higiene e segurança do trabalhador. O intervalo, ele é uma norma referente à saúde e segurança do trabalhador e é uma norma prevista na CLT. Aí é um dos casos que analogicamente a gente busca lá na CLT uma norma e aplica ao trabalhador doméstico. O que essa norma de intervalo fala? Que o intervalo é de no mínimo 1 hora e no máximo de 2 horas, né, para o trabalho de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Esse horário de almoço está incluído aí nessa carga horária, né? Não está. O horário de almoço não está incluído na jornada de 8 horas. Então 11 horas para a contagem. A jornada de 8 horas é exclusivamente de trabalho. O trabalhador doméstico deve fazer no mínimo 1 hora de intervalo para descanso e refeição sem incluir essas 8 horas. Então, na verdade, ele vai estar lá na casa 9 horas. 8 horas de trabalho, mais 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Esse intervalo, ele não pode deixar de existir. Ele é obrigatório. Olha só,
No horário de descanso e almoço, a empregada tem que sair de casa? Ele precisa deixar o ambiente onde ele trabalha? Entendi. Não necessariamente, né? Ela pode fazer esse intervalo para refeição e descanso dentro da casa onde ela trabalha, como pode também sair para fazer alguma outra coisa, às vezes ir ao banco, pagar alguma conta, né? Não necessariamente. Se ela, por acaso, fizer esse intervalo de refeição e descanso fora de casa, o empregador dela não é obrigado a pagar a refeição que ela fizer fora de casa. Tem uma outra situação também, que é daquele trabalhador que dorme no local do trabalho durante a semana, né? O que a lei diz sobre esse assunto? Essa situação ela é um pouco mais difícil da gente constatar judicialmente, né, no futuro processo. O que acontece? Se a pessoa que dorme na casa, no ambiente familiar, ela não está à disposição, ou não está trabalhando, que está à disposição é aquela pessoa que não está trabalhando, mas está aguardando uma ordem, um serviço. Ou se ela estiver efetivamente trabalhando, as horas que ela prestar esse serviço serão consideradas horas extras. Mas se ela estiver dentro da casa, por exemplo, no quarto dela, assistindo televisão, sem a espera de uma ordem ou sem a realização de uma atividade, esse tempo não é tempo trabalhado. Entendeu? É tempo de descanso. No caso de demandar serviço das empregadas ou dos caseiros e de outros trabalhadores domésticos que moram ou pelo menos dormem durante a semana no local de trabalho, após o cumprimento das horas normais. Quer dizer, a pessoa trabalhou durante todo o dia, chegou 19 horas, já está no período de descanso. Só que surge uma tarefa a se fazer lá à noite. O empregador pode reivindicar esse trabalho e considerar isso como hora extra? Isso é hora extra. Se esse trabalho requisitado após a jornada dele de 8 horas, né, o cumprimento do serviço dele, é considerada hora extra. Se, por exemplo, ele parou às 16 horas a atividade dele, mas às 17 horas o empregador solicitou uma outra atividade dele e ele demorou 2 horas para concluir essa atividade. São 2 horas extras que deverão ser pagas a esse trabalhador. Doutora Kelly, quando a senhora detalha assim, cada passo a passo isso aqui do que estabelece a lei, do que pode e do que não pode, a gente percebe assim, e são até alguns direitos até elementares, até básicos aqui. Essa lei era realmente necessária, pelo que vinha ocorrendo? Era, porque infelizmente o Brasil não tem o hábito de fazer o correto sem ser, vamos dizer, pressionado, né? Essa lei ela era realmente necessária. O trabalhador doméstico, ele estava esquecido, né? Sem os direitos principais, que são garantidos inclusive na Constituição e na CLT, e ele estava à mercê assim, daquilo que o empregador daria ou não daria, conforme a vontade dele. Estava meio que esquecida essa categoria dentro do mundo jurídico trabalhista. Né? Foi muito bom, foi excelente, mas não podemos parar onde estamos. Há muita coisa para fazer, há muito direito para ser regulamentado e, principalmente, esse trabalhador precisa ser considerado um seletista, para que ele seja considerado um empregado urbano, assim como todos os outros demais. Bom, ainda que isso vá custar aí para algumas famílias ter que abrir mão do trabalho do empregado doméstico. Pode ser que algumas famílias não consigam arcar mais com os custos. Isso infelizmente está acontecendo. Muita gente demitiu a empregada, o trabalhador doméstico que tinha e contratou uma diarista. Né? E muitas também dessas pessoas, dessas empregadas, desses trabalhadores domésticos, pediram demissão para serem diaristas. Né? Porque hoje o diarista, se você for fazer a conta no lápis, ganha mais do que o empregado doméstico. Lembrando que o diarista é quem presta serviço até duas vezes por semana. Por semana. Tem um número de horas mínimo por dia? Não tem. Pode diarista ser de não manhã tem. E tarde, então? Pode ser. Diarista não tem. Legal. Olha, vamos a mais um intervalo e voltamos na sequência desse bate-papo aqui com a doutora Kelly em Resende. 1 minuto só.
Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com Cultura Entrevista. Eu lembro o contato com o programa entrevista@tvculturavaledoaço.com.br, e você também pode acompanhar a TV Cultura Vale do Aço pelo portal Diário do Aço, diariodoaço.com.br. Lá tem um painel, um link para você clicar e assistir a TV ao vivo. E hoje o Cultura Entrevista traz aqui como tema Justiça do Trabalho, que é direito do trabalho, aliás, e especificamente o caso dos trabalhadores domésticos que estão sob uma nova norma em vigor, uma nova lei em vigor no Brasil, e uma conversa com a advogada trabalhista Kellen Rezende Salles. Doutora Kellen, é possível celebrar um contrato com o trabalhador doméstico com jornada reduzida? Qual seria o intervalo para descanso nesse caso? É possível, sim. É possível você fazer um contrato de trabalho de 6 horas diárias ou 36 horas semanais, né? Nesse caso, o intervalo seria de 15 minutos. Não seria de, no mínimo, 1 hora e no máximo 2, que é o caso da jornada de 8 horas diárias. Na jornada de 6 horas diárias, o intervalo teria de ser de 15 minutos. Salário redutível. Né? Salário não reduz o salário em função da redução da carga horária. Como será feito o controle da jornada de trabalho? Não existe uma lei falando como, e também não existe uma lei obrigando que haja a existência da folha de ponto. Como eu disse, o ideal é que o empregador faça uma folha de ponto e que o empregado, quando sai do intervalo, para o intervalo de refeição, quando retorna do intervalo de refeição e quando vai embora, preencha ali a data e assine. É um controle para o empregador, caso haja uma futura ação, mostrar que é a jornada que esse empregado cumpriu dentro do seu âmbito familiar, dentro de sua residência. É preciso também que que seja acordado através de um contrato de trabalho ou verbalmente, que esse empregado não pode trabalhar mais de 8 horas diárias. Porque muita gente tem empregada doméstica dentro de casa e sai para trabalhar, não tem como fiscalizar. Uma outra situação também é o desconto com relação à moradia. Aquelas pessoas que dormem no trabalho, também se alimentam ali naquele ambiente do trabalho e recebem vestuário e produtos de higiene e limpeza. Esses gastos, esses custos podem ser descontados? Regra geral, não. Tá? Existe um artigo na Constituição Federal que garante o desconto da moradia excepcionalmente na seguinte situação: se o local da residência desse trabalhador for em local diverso da residência onde ele trabalha, ou seja, o trabalhador mora em local diverso da residência, pode, neste caso, haver sim um desconto, desde que as partes também tenham ajustado isso contratualmente. Quer dizer, o empregador vai pagar, por exemplo, aluguel, uma despesa lá da residência e desconta isso. Exatamente. Outros descontos também são válidos, por exemplo, fazer na folha de pagamento desse empregado. O desconto da contribuição previdenciária é um desconto válido. Aquelas faltas injustificadas também é um desconto válido. O desconto de até 6% referente aos vales transportes também é um desconto válido, né? E é importante também falar o seguinte: vamos fazer de conta que os custos do empregador aumentaram um determinado mês. Ele pode reduzir o salário do empregado porque esses custos aumentaram? Não pode, não pode. Até voltamos a falar naquele princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Todo trabalhador doméstico tem direito ao FGTS? Qual que é o percentual? Tem direito ao FGTS, sim. O percentual de recolhimento é de 8%. Esse FGTS ele vai para um fundo,
né, para uma conta desse próprio trabalhador, que é revertido para ele em certas ocasiões, conforme a Lei 8.036 de 1990. Nesse caso aqui, como trabalhador seletista, né? Em caso de demissão... Em caso de demissão sem justa causa, para aquisição ou construção da casa própria. Existem outras situações também que estão previstas na Lei 8.036 de 1990. Tá, nós já falamos aqui que o recolhimento da FGTS não precisa necessariamente ser retroativo à data da demissão. Há uma brecha aí. Exato. Se a casa também for o local de trabalho do empregador, vamos pegar aqui o caso dos advogados, ou talvez até mesmo médicos, tem ambientes corporativos dentro da própria casa. Né? E o trabalhador doméstico atende também aquele setor ali onde é o local de trabalho do chefe, do patrão. E aí, ele deixa de ser um trabalhador doméstico ou não? Deixa. Se esse trabalhador, ele, por exemplo, receber os clientes, se ele atender ligação, se ele fizer café, por exemplo, uma reunião, ele deixa de ser trabalhador doméstico e passa a ser um trabalhador urbano normal, com todos os direitos previstos na CLT. Isso, aliás, está muito comum agora com a instituição de uma coisa que se chama microempreendedor individual. Né? Muitas empresas, nós temos informação de muitas empresas que agora só contratam os trabalhadores autônomos, né? Os autônomos, que tem uma própria empresa, presta serviço, emite a nota fiscal, vai lá e recebe pelo trabalho prestado. E essas pessoas precisam de um lugar para trabalhar. Aonde é que quase sempre vai ser esse local? A própria casa da pessoa. Exatamente. Porque o trabalho em casa hoje está muito normal, né? É uma coisa bem moderna, você passar a desenvolver os seus trabalhos dentro do seu ambiente, dentro da sua própria residência. A nova lei obriga o empregador a pagar o plano de saúde para o empregado doméstico? Não obriga. Esta será também uma atitude facultativa do empregador. E uma vez concedido esse plano de saúde, ele adere ao contrato de trabalho, ou seja, se ele foi concedido por um tempo, ele não pode mais deixar de existir para aquele trabalhador. Tem uma outra questão aqui, que é o trabalhador doméstico, se ele pode verificar se os depósitos do FGTS são realizados regularmente. Olha, existe o cartão cidadão. O cartão cidadão, assim que se abre a conta do Fundo de Garantia, a pessoa recebe, pode pedir no banco, geralmente a Caixa Econômica Federal, a emissão do cartão cidadão. Com esse cartão você consegue saldos nas casas lotéricas, nos caixas de autoatendimento das unidades da Caixa Econômica Federal, ou mesmo pela internet. Cria-se também com esse cartão uma senha e você tem acesso com conforto à sua casa, depois do trabalho, no momento do descanso, ir lá e entrar, conferir os seus saldos do FGTS. Exatamente. Você tem direito ao PIS, né, o Programa de Integração Social, seja o abono ou sejam cotas do PIS. Aliás, o PIS deixa milhões para trás todos os anos porque as pessoas ou desconhecem ou não dão importância, não vão lá sacar o valor. E às vezes é um valor significativo, vem quase sempre um salário mínimo ou mais. É verdade. E hoje, inclusive, você pode receber o saldo seu do FGTS pelo telefone celular, uma mensagem via celular. Já tem o SMS. É só fazer o cadastro lá no site do FGTS, que você quer receber qualquer informação, o seu saldo via SMS. Olha, não é por falta de divulgação não, tá? Nós trabalhamos no Jornal Diário e sempre estamos publicando essas informações com relação aos direitos dos trabalhadores, com relação ao PIS, com relação ao FGTS, mas vira e mexe aparece alguém, eu não sabia. Eu não sabia. E tem uma coisa que a senhora pode falar melhor do que eu, a lei não permite, não aceita você dizer que não sabia, não é isso? Exatamente. É um princípio constitucional, né? De que a lei está aí, você não pode alegar o desconhecimento da lei, né? Infelizmente. Infelizmente também ninguém pega um código e lê, e é por isso que é preciso essas entrevistas, é preciso que é necessário os folhetos que a gente entrega, para que o cidadão, para que a comunidade tenha conhecimento das leis, de todos os seus direitos, inclusive dos seus deveres. Exatamente. E aí busca uma coisa que é um lema da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, que é o direito pela paz social, não é isso? Exato. O direito, o cumprimento das leis, o cumprimento do direito, dos deveres, gera o que se chama de paz social, né? Sem conflito. Que bom seria que tivéssemos um sistema judiciário menos afogado de processos, né? Exatamente. Parece que tem hora a gente depara com cada processo esquisito no fórum, que é uma coisa assim impressionante. Será que precisava levar determinados assuntos para a justiça? Exatamente, muitas vezes não, né? Muitas vezes não, falta um entendimento, conhecimento para evitar o questionamento.
uma outra situação aqui é o seguinte: o contrato de trabalho com a empregada doméstica não deu certo, a conversa não rendeu, o trabalho não foi satisfatório, e aí o que acontece? O empregado pede demissão por desacerto ou sai dali insatisfeito. E até quanto tempo ele vai poder recorrer à Justiça do Trabalho? Tá, 2 anos, né, após o fim do aviso prévio. O que acontece? É a chamada prescrição bienal. O trabalhador tem 2 anos para ajuizar a ação após o cumprimento do seu aviso prévio. E pode reclamar 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação, que é a chamada prescrição quinquenal. Então, quanto mais você demora para ajuizar a ação, menos tempo você vai poder reclamar. Né? Se você demora 1 ano, você vai poder reclamar dentro do contrato de trabalho somente 4 anos. Bom, eu suponho que deve ter ficado muita gente com dúvidas, né, para trás, muitas questões ainda poderiam ser tratadas. Ou a senhora volta futuramente aqui, ou se não atenda as pessoas, né, que tiverem alguma dúvida. Vamos deixar aqui o contato seu, podemos deixar o contato? Telefone? Sim, meu telefone é 9273-6961 ou 3821-9260. 9260. Vamos deixar aqui no vídeo os telefones e o contato. Estou pretendendo abrir um escritório recentemente e voltarei aqui com o maior prazer para dar outras entrevistas e quem sabe nessa próxima entrevista passar meu endereço comercial. Legal. Doutora Kellen, olha, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui na TV Cultura. Espero realmente que a senhora volte. Não, vamos voltar sim. Foi um prazer, estou à disposição. Adoro tornar as pessoas mais conscientes dos seus direitos e seus deveres. Eu acho que é a parte social da advocacia. Eu não estou aqui só para entrar com a ação, mas eu estou aqui para, inclusive, prevenir todos esses conflitos. Né? Legal. Olha, e você que está em casa, obrigado pela companhia. Até a próxima semana.